Canas, canas e mais canas. Arundo Donax. É isto, temos aqui ao nosso lado, considerado uma planta invasora como o caraças por alguns, mas lá está. Se o problema pode ser a solução, então Arundo Donax também pode ser a solução. Existem muitos usos para elas. Bora falar um pouco disso aqui? Siga! Olá malta daqui da vídeo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos agora falar destas canas aqui incríveis que existem não por todo o Portugal, mas existem em muitos sítios. Já vamos falar como é que elas podem ser plantas indicadoras, que montes de usos é que podemos dar da construção, há sei lá quantos usos têm, e vou falar nisto enquanto pauso um bocadinho aqui de andar aqui a brincar com este swell que estou aqui a fazer meio à mão, meio a trator. É a ferramenta que eu tenho agora aqui neste momento e vou usá-la melhor que posso, e mãozinhas tenho aqui, também tenho um corpo que se consegue mexer, por isso vou dar-vos a isso. Vai ser mais uma sessão de ginásio. É duro sim, mas para mim falo, consigo fazê-lo e vai ficar incrível malta. Mais vídeos nisso. Ok, então aqui quanto às nossas caninhas, as nossas Arunda Donax, consideradas invasoras em tantos sítios, ou em todo lado, se queres diga, mas se bem que serem invasoras ou não, é tudo também uma questão de perspectiva também, porque normalmente, já fiz um vídeo sobre isso, normalmente as invasões começam por onde não existe nada, ou seja, se os terrenos estão em branco, se a terra está exposta e tudo isso, é muito mais fácil uma planta invadir aquele sítio do que um que já está completo, tem todos os estratos que possa ter e esteja totalmente completo. Aí é muito mais difícil haver uma invasão, porque os espaços estão a ser ocupados por muitas outras plantas, blá 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 blá. Vou deixar o link na descrição onde falei, onde observei um pouco, fiz uma observação convosco sobre tudo isso de plantas invasoras. O link vai estar na descrição. Quanto a estas plantas, se as tiveres, uma das coisas brutais é que elas são indicadoras, elas indicam que existe a aguinha aqui por baixo, ou seja, existe aqui em todo este espaço onde temos aqui estas canas, significa que aqui é um bom sítio de água, onde a água está um pouco mais à superfície. Não sei se é o termo certo para usarmos ou não, que a água está mais à superfície, mas que significa que existe aqui água e significa, e é uma das formas brutais de, por exemplo, quando estamos a ler terrenos, quando estamos a observar um terreno no geral, de uma grande propriedade ou o que for, quando estivermos a observar assim, mesmo que estejamos só na natureza a observar, e se tu reparares zonas em que existem estas canas, significa que lá existe mais água. Por isso pode ser uma indicação para tu aqui adicionares plantas que precisem de mais cuidados no que toca à água. Por exemplo, aqui seria um bom sítio para colocarmos salgueiros, para colocarmos freixos, para colocarmos chopos, para colocarmos figueiras, todas essas coisas que gostam de bastante água, não são acanhadas a isso. Já, por exemplo, poderia ser um mau sítio, por exemplo, para colocarmos aqui abacateiros, pois os abacateiros gostam de ter os pés sequinhos. Por isso, lá está. É uma das plantas indicadoras que nós podemos trabalhar com elas nesse sentido. Outras coisas que podemos fazer, eu quando fiz fiz um curso de bosta de alimentos, algo assim, em Arco de Valvez, na quinta do... como é que se chama o man? Um sueco que está lá para cima em Arco de Valvez e tem lá um bosta de alimentos incrível de 1 hectare ou 2 hectares, 1 hectare e meio, algo assim. Mas muito fixe. Porra, tenho que descansar aqui o braço de dama ali de andar ali às pasadas. Mas muito fixe. E como é que se chama o man? Ai, o caraças. Eu vou-me tentar lembrar dele, se não me lembrar, aliás, vou escrever aí na descrição. Mas uma das coisas que ele também tinha lá imensas canas, lá no terreno dele, e uma das coisas que ele está agora a fazer é substituir essas canas por bambu, por outras espécies de bambu que sejam mais, como é que eu dizer, sejam mais úteis, porque o bambu é basicamente o aço da floresta, é o aço da natureza, se quisermos chamar, não sei bem o termo certo, não existe termo certo, mas a analogia melhor para descrever o bambu, e é uma planta incrível do caraças, mas algumas espécies de bambu também podem ser invasoras, como esta aqui, elas espalham-se bem pelas suas raízes, tais como estas aqui, mas lá está, ele estava a substituir uma por outra e colocou uma planta de bambu ao lado destas aqui, ela começou a crescer e ele foi cortando esta planta, não arrancando nem nada, mas cortando para beneficiar o bambu e não beneficiar estas canas, ou seja, ele está ali a criar ali uma troca. O que achei super interessante. E não tenhas medo com o bambu, pois existem também outras espécies que sejam de clump, que sejam tipo de... não saem muito daquele sítio, ficam ali numa bolinha, num diâmetro X diâmetros, depois diferentes espécies vão até X diâmetros diferentes, mas existem espécies assim que não
precisas ter medo em relação à parte invasora ou à parte corredora dessa espécie. Mas pronto, ainda assim, uma coisa super interessante é isso, é que ele trocava a espécie andava a trocar canas por bambu, que é um pouco mais útil, pois é muito mais resistente, muito mais rijo, muito mais duradouro, todas as coisas boas. Ainda assim, estas canas aqui podem ser usadas para N coisas. Podes criar estruturas para os teus feijões treparem, por exemplo, é uma cena fixe de fazeres. Podes fazer mais o quê? Podes fazer vedações com isto. O primeiro curso que eu tirei de permacultura, a introdução à permacultura, foi com a terra crua ou terra viva? Não é terra crua nem terra viva. Terra Livre, foi Terra Livre, acho que é esse o nome. Terra Livre com a Teresa e com... não me lembro bem o nome do man. Mas com eles os dois são pessoas incríveis e eles usavam isto para fazer vedações, ficava super fixe. Também já usei para fazer vedações, fica top, top, top. E pronto, mais um uso aí. Outros que podemos dar aqui às canas também na construção pode ser telhados. O meu amigo Fábio Mendes, ele constrói casas em terra, em adobes, diversos tipos. Um arquiteto que mete as mãos na terra e não na massa neste caso, o que é super fixe. Vou deixar também o link para a página dele, do de Barra Arquitetura, para ir ver se te interessar. E ele usa estas canas, por exemplo, para fazer os tetos das casas e não precisas de ficar a ver as canas, porque depois aquilo é tudo revestido à argila, mas é uma das coisas que ele usa e fica super resistente, é fixe. Também podes usar para construções naturais no que toca a tabiques, podes fazer tabiques com isso, também já o fiz na aldeia de Janas, por exemplo, e ficou super bacana fazer tabiques com isto. E a coisa boa disto é que, ok, é super invasor, cresce super bem por todo lado, mas pode ser a coisa má numa perspectiva, mas também é a coisa ótima noutra perspectiva, porque vais estar sempre matéria-prima a crescer, tens sempre matéria-prima a crescer. E depois, a partir do momento que tu começas a usar isto, tu vais ver, porra, eu quero que isto cresça ainda mais, porque é que eu não tenho canas por mais sítios? Porque vais ver que elas são tão versáteis, têm tantos usos que tu podes lhes usar, que tu podes lhes dar, aliás, que são incríveis, são mesmo uma planta incrível. Outra coisa brutal para fazeres quando a planta está seca, e isso é um dado importante, quando as canas já estão secas, como é o caso destas aqui, podes triturar tudo e usar como mulch. É um mulch também fixe, protege bem o solo, alimenta bem o solo e tudo isso. Um alimento mais para o fungal do que para o bacterial, por isso, se quiseres ter isso em conta, tem. O que significa que vais estar a beneficiar os fungos no solo, que é uma coisa incrível para as tuas plantas. Por isso, se estiver seco, podes triturar tudo ou podes cortar. Aqui no solo, simplesmente, as que cortámos aqui, esta parte aqui do nosso vinho, cortámos aqui porque estava a cair para a vedação e ela estava-se a começar a estragar, já tem uns arinhos. E colocámos simplesmente aqui no solo e vai alimentar o solo, as plantas continuam a crescer por isto, que é o que nós queremos aqui neste caso, para termos aqui uns verdinhos bacanos. Mas isto aqui vai arrebentar super bem, vai dar matéria orgânica outra vez e é incrível, é do caraças esta planta. Existem tantos outros usos que nós podemos falar e se souberes mais que eu não tenho falado aqui, mete aqui em baixo nos comentários, aliás, para nós podermos também aprender contigo e ver de que forma é que tu usas estas canas incríveis. Quanto ao sol, também são fixes para, olha aqui estes coisas todos, as raízes zorras que isto tem aqui e que daqui vão brotar mais canas destas. Olha bem para a grossura desta aqui, é uma cana de caraças. Mas o que eu ia dizer, quanto ao sol, estas plantas também são fixe para levar oxigênio em solos compactados, em sítios onde não há tanto oxigênio, em sítios mais anaeróbicos, o que pode ser algo que tu podes querer também. E se vires bem, é uma planta super ribeirinha também. Existem muitos locais locais parecidos como pântanos que têm menos oxigênio do que outros locais, por exemplo, porque lá está, ela está ali a cumprir a sua função. É mais uma daquelas plantas, que estão a cumprir a sua função, como qualquer uma que existe por aí. Mas pronto, se tiver esta planta, usa o melhor que podes e diz-me cá em baixo nos comentários de que forma é que tu usas esta planta. E muito mais nós podíamos falar dela. A Arunda de Donax, uma planta incrível, se a tiveres, é incrível, trabalha com ela, porque é mesmo uma planta super, dá para fazer mil e uma coisas com elas. Moldes, construção, muita coisa. Eu só me lembro destas duas, não é? Pá, olha, é o poder de fazer um vídeo agora neste momento, não me lembro de mais. Mas pronto, obrigado malta, já sabem, visita-nos em impossivelssoluções.com, visita. E agora vou voltar para ali, fazer ali mais um bocadinho daquilo,
continuar a transformar aqui este terreno, criar aqui esta escultura incrível que é o que nós estamos a fazer aqui e depois para preparar tudo para metermos aqui o sistema agroflorestal aqui por estas linhas e muita coisa boa. Obrigado por estás aí, torna-te uma solução e até ao próximo vídeo.